E o clima no Flamengo esquentou de vez. Falando sobre Alan, que estava praticamente fora, neste momento poderá virar titular para o clássico Flamengo e Vasco. Michael quer sair, mas tem um problema agora com relação a dinheiro. Está cobrando um valor milionário ao Flamengo. Falando sobre o clássico contra o Vasco, meu irmão, este que estava sendo jogado de lado virou uma decisão com força máxima e tabu pesado para o time vascaíno. Falando sobre o Corinthians, esse tá em crise antes da Supercopa do Brasil, tem provocação no ar e a novela Lucas Paquetá vem ganhando novos capítulos nos bastidores. Para completar, existe um acordo milionário que poderá mudar o patamar do Flamengo no cenário nacional. Mas antes de seguir com tantas e tantas informações sobre o nosso Flamengo, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho, meu irmão, ajuda a gente a crescer e não paga nada por isso. Aqui no nosso canal passam por dia mais ou menos umas 15 a 18 mil pessoas que acreditam provavelmente estarem inscritos, mas não estão. Então nesse momento, faça uma prática, já vai deixando aquele like e se você observar um botão assim, ó, inscreva-se, é porque você não está inscrito. Aperta aí, irmão, e venha fazer parte da família DNA Rubro Negro. Até porque eu e você, já falei, somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo porque temos muitas informações. Meus queridos amigos rubro-negros, o Flamengo vive dois cenários bem diferentes envolvendo Alan e Michael, mas ambos cheios aí de indefinição nos bastidores. Situações que até pouco tempo atrás pareciam até estar bem encaminhadas, agora seguem aí com um tempo grande de espera. Começando a falar sobre Alan, o volante entrou na janela como um dos nomes mais cotados para deixar o Flamengo. Jogador aí com pouca minutagem, né, sendo meio que escanteado por Felipe Luiz. A gente pensou, esse cara vai embora de maneira rápida. Havia muitas e muitas sondagens, interesse aí de São Paulo, Corinthians, próprio Atlético Mineiro. Internamente a saída era tratada como quase certa, só que o mercado da bola não andou como a gente imaginava e o que parecia questão de tempo virou uma grande incógnita. O São Paulo foi quem mais avançou nessas conversas. A ideia era um simples empréstimo, mas a crise política no clube paulista travou de vez decisões importantes e esfriou qualquer desfecho sobre a contratação de Alan. Quando o diálogo foi retomado, surgiu um novo impasse. O Flamengo tentou envolver Marcos Antônio no negócio, proposta que não agradou ao tricolor. Eu já trouxe essa informação, né? O Flamengo, a ideia era fazer com que o Alan fosse valendo 3 milhões. Vai, ó, te dou 3 milhões com o Alan sendo vendido para o São Paulo. E o Flamengo pegaria o volante aí, Marcos Antônio, por 9 milhões. Então pagaria a diferença de 6 milhões. Mas o São Paulo acha que é esperto, não quer desfazer do jogador, porque acha que ele é importante para o clube, mas quer o Alan. Mas quer o Alan por empréstimo, não quer pagar o quanto o jogador vale. Aí fica difícil, né? Com isso, o Corinthians entrou no radar e também demonstrou interesse aí pelo volante. Porém, a negociação não avançou. A diretoria alvinegra se incomodou aí com a demora do Flamengo em dar uma resposta definitiva e o assunto chegou a esfriar. Resultado, sem acordo com São Paulo e Corinthians fora dessa negociação, fora do páreo, Alan segue no Flamengo, inclusive com a possibilidade de começar jogando nesse clássico aí Flamengo e Vasco, que ocorre hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. Já a situação de Michael passa diretamente por dinheiro. A saída para o Santos até tem um aval esportivo, mas esbarra em um impasse financeiro entre o jogador e o Flamengo. O atacante cobra cerca de 2 milhões de reais em luvas referente ao contrato assinado no seu retorno ao clube. Lembra? Ele veio lá das Arábias e aí praticamente de graça, mas tem as famosas luvas. E agora o jogador quer 2 milhões de reais, gente. Lembrando que isso tudo foi tratado na gestão anterior, mas de fato o clube, na gestão presente com o BAP, precisa resolver esse impasse, né? Michael parece que até aceitou reduzir seu salário para jogar no Santos.
O jogador quer ter mais minutos e vê a mudança com bons olhos. O problema é que o Flamengo, para liberar, deseja que ele abra mão desse valor gigantesco, né? O que o staff do jogador não quer aceitar. Além disso, o Mengão afirma que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial do Santos, apenas conversas e sondagens. Sem documento na mesa, o clube não pretende facilitar a saída. Enquanto isso, Michael segue aí treinando no ninho do urubu, mesmo fora dos planos para a próxima temporada. E falando sobre essa liberação de Mischa para o Santos, ela representaria uma economia enorme para o Flamengo, superior a 50 milhões de reais até o fim do contrato. Ainda assim, a negociação segue travada por um valor relativamente baixo diante dessa economia total. Resumindo, Alan, que parecia a saída certa, agora vira dúvida e pode até ganhar minutos no clássico. Já Michael, que quer sair, esbarra em dinheiro e burocracia. Dois casos que mostram como o mercado muda muito rápido e como nada é tão simples quanto parece nos bastidores aí do Flamengo. Meus amigos, eu gostaria de saber de você, o que você acha disso? O Alan deve realmente ser negociado pelo Flamengo? Jogador que teve poucos minutos, não foi eficiente quando teve oportunidade, deve ir embora ou não? E Michael, o que você faria nessa situação? Pagaria os 2 milhões? Só são 2 milhões, gente, de reais. Para economizar 50 milhões? Pergunto a você. Michael, pode ir embora do Flamengo? Sim ou não? Facilitaria a vida do peixe? Sua opinião nos comentários, muito importante. Nesse momento falaremos sobre Flamengo e Corinthians, final da Supercopa do Brasil. Corinthians em crise, tem provocação no ar, fica comigo até o final, meus amigos. Muita informação para você. O Corinthians ganhou uma dor de cabeça importante às vésperas da final da Supercopa Rei contra o Flamengo. O volante Martinez, titular da equipe em 2025, ainda não se reapresentou ao clube em 2026 e causa um incômodo aí nos bastidores. O jogador está na Venezuela aguardando a reemissão de um passaporte, processo que sofreu atrasos aí no país, mas a situação já irrita bastante a diretoria e principalmente o técnico Dorival Júnior, gente. Dorival, puto da vida. Martinez ignorou tentativas de contato do treinador, mantendo aí diálogo apenas com membros da diretoria. O histórico vem pesando, é claro, contra o jogador, pois em 2025 o volante já havia atrasado uma reapresentação antes de um clássico e acabou multado. Agora o Corinthians estuda uma nova punição mais pesada, né, com desconto aí de até 40% do salário, além de possível perda de espaço no time. Diante desse cenário, a tendência é que o venezuelano não seja protagonista na decisão contra o Flamengo, marcada para o dia 1º de fevereiro em Brasília, no famoso Mané Garrincha, às 16 horas. Você não pode perder. Enquanto isso, o clima esquenta também fora de campo. Recém-apresentado, Matheus Pereira tentou elevar a moral do Corinthians ao afirmar que o time paulista está no mesmo patamar do Flamengo e também entra como favorito na final. Ô meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Só existe um favorito. Se você quer dizer que o Corinthians é o favorito, tá tudo certo. Você pode falar o que você quiser. Como eu, como flamenguista, afirmo que o Flamengo é o favorito. Ah, mas os dois são. Pô, aí tu tá maluco, né? Não existe isso, pô. Um só pode ser favorito num jogo de uma final, pô. Ou não existem favoritos. Aí tá tudo bem, mas agora o Corinthians é favorito, gente. Esse cara tá de sacanagem, né? O discurso, porém, contrasta com a realidade nas arquibancadas. A torcida do Mengão esgotou seus ingressos em menos de 24 horas e promete maioria absoluta lá no estádio Mané Garrincha. Em busca do tetracampeonato da Supercopa Rei, o Flamengo está chegando aí na decisão com um ambiente tranquilo, suave. E é claro que eu quero saber a sua opinião nesse clássico Flamengo e Corinthians pela decisão da Supercopa do Brasil. Existe ou não favorito? Você concorda que o Corinthians é favorito nesse jogo, gente? Eu quero saber de você, porque provavelmente se tu for flamenguista tu vai ficar do meu lado, mas se tu torcer para qualquer outro time vai ficar contra o Flamengo. Mas a sua opinião com certeza vai ajudar aqui a movimentar o nosso canal. Então dê a sua opinião. Mas o que está acontecendo com o Flamengo, porra? Pedro, de saída? Porra, isso é brincadeira. Perto do clássico, a temporada nem
se iniciou, meu irmão, direito. Temos tantos jogos, Campeonato Brasileiro. Como é que o Flamengo vai deixar com que o Pedro saia desse time? Vamos para a notícia que, pô, isso aqui me pegou de jeito, eu tô chateado. Vamos lá. O Flamengo movimentou os bastidores nas últimas horas com decisões importantes envolvendo elenco, base e planejamento para o clássico aí contra o Vasquinho da Gama. A principal novidade é a saída do jovem zagueiro Pedro Facchinetti. Pô, caraca, mano. Aí eu fico mais tranquilo, pô. Aqui, o coração, pô, tava batendo mais forte. Que parada é essa, rapaz? Que o Pedro vai sair. Eu li ali a manchete, eu falei, pô, tá de... Então, os caras também perturbam, né? Faz uma manchete que faz parecer que é o nosso Pedro, atacante, reverência. Mas vamos seguir com a reportagem, vamos conhecer quem é esse Pedro Facchinetti, né? Vamos lá. A principal novidade, então, é a saída do jovem zagueiro Pedro Facchinetti, de apenas 18 anos, que foi liberado para acertar no momento com o Atlético Mineiro. Mesmo com contrato até 2027 e multa rescisória fixada em 50 milhões de euros, bastante, hein? O rubro-negro optou por dividir os direitos econômicos do atleta com o Clube Mineiro, entendendo que não haveria espaço imediato no elenco principal. O zagueiro Pedro, né, que chegou a integrar a pré-temporada com Felipe Luiz nos Estados Unidos na temporada passada, se despediu do clube nas redes sociais e deixa o Flamengo com títulos importantes na base e status de promessa. Mais um indo embora, né? É triste. A decisão vem chamando a atenção justamente pelo prestígio interno que o defensor tinha, mas reflete a necessidade de abrir caminho, né, para o desenvolvimento do jogador em outro ambiente. No time profissional, outra atualização importante envolve o goleiro André, gente. André que chegou recentemente, né? O novo reforço foi regularizado no bid da CBF, mas não poderá estrear contra o Vasco por questões burocráticas ligadas à Ferj, né? Ontem foi feriado no Rio de Janeiro. Ontem, terça-feira, feriado, e aí parece que existe também um boletim diário, né, que deveria ser divulgado pela Ferj, e aí o jogador pode jogar até o Campeonato Brasileiro, porque foi anunciado pelo BID, mas não pode atuar pelo Campeonato Carioca. Isso é brincadeira, né? Para mim, uma coisa deveria anular a outra, né? Ou uma anunciação no BID já deveria valer para a Ferj, né? Vamos lá. Com isso, o goleiro André, fica fora do clássico desta quarta-feira, mas já estará apto para o duelo contra o Fluminense no fim de semana, dependendo aí da estratégia, claro, da comissão técnica no uso do elenco profissional. Dentro de campo, a expectativa de público para Flamengo e Vasco segue moderada. Tá meio morno o negócio, né? Até o momento, apenas 30 mil ingressos foram vendidos, com projeção de ao menos, sei lá, chegar aos 40 mil torcedores no Maracanã, mas que ainda é um número muito pequeno, né? O ritmo das vendas ainda é cauteloso, muito por conta da indefinição sobre a escalação e do desempenho recente do Sub-20. Caso o clube confirme a presença de jogadores do elenco principal, a tendência é de crescimento rápido na procura. Entre despedidas, ajuste no planejamento, expectativas por decisões finais, o Flamengo vive dias intensos às vésperas de mais um clássico, com a torcida atenta a cada movimento do Mengão. Gente, cara, não tem jeito, né? O Sub-20 veio fazendo uma campanha bem aquém do que a gente espera de Flamengo, né? Mas eu acho que dentro da normalidade, Sub-20 contra profissionais, empatou o jogo contra a Portuguesa, perdeu contra o Bangu, perdeu também para o Volta Redonda, e aí contra o Vasco poderia tomar uma sacolada, né, gente? Aí ficaria bem estranho para o Flamengo, e o Flamengo repensou aí, teve uma reunião com Boto, BAP e Felipe Luiz, decidiram, né, que o elenco principal vai entrar. Isso é até tema de daqui a pouquinho, de um bloquinho de notícias aqui, mas é isso, né? O Flamengo agora provavelmente vai com força máxima e eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de saber de você, Pedro. Você se assustou com a notícia também, que o Pedro tá indo embora do Flamengo? Sua opinião nos comentários. Meus amigos, para desespero da torcida vascaína, o Flamengo vai com força máxima contra o Vasco e transforma clássico em decisão. O Flamengo finalmente bateu o martelo e acabou com qualquer dúvida. O time profissional vai a campo, sim, contra o Vasco da Gama nesta quarta-feira, dia 21, eu ia falar 31, hein? Porra, tô muito adiantado. Dia 21 de janeiro, às 9h30 da noite, no Maracanã. A decisão foi tomada em reunião no centro de treinamento do Ninho do Urubu, com presença, meu irmão, de BAP, diretor José Boto e do técnico Felipe Luiz.
Ou seja, não vamos mais ver o Sub-20 como protagonista nesse campeonato carioca, nem comando alternativo aí à beira do campo, né? Falando sobre Bruno Pivetti. O clássico passa a marcar oficialmente a estreia do elenco principal do Mengão em 2026. A mudança de rota não aconteceu aí por um acaso, né? Tá doido? O início ruim do campeonato carioca ligou realmente um sinal de alerta forte na Gávea. Com apenas um ponto, gente, caraca, somado em 3 jogos e já convivendo com o risco real de entrar no quadrangular do rebaixamento, a diretoria entendeu que não dava mais para insistir no planejamento inicial. E você, concorda? Concorda que o Flamengo precisava, o Felipe Luiz precisava agora mudar o planejamento e botar o elenco principal para jogo, gente? Eu quero saber de você, a sua opinião. O clássico então virou, na prática, uma decisão antecipada. Com isso, Felipe Luiz assume o comando da equipe no Maracanã e a tendência é que a maioria dos relacionados seja do elenco principal, algo que será, é claro, confirmado apenas horas antes da partida. A gente vai ver aí os relacionados e depois os titulares, né? Mesmo assim, alguns nomes do Sub-20 devem aparecer na lista, já que 5 jovens treinaram com o grupo principal na véspera. Treino de ontem, gente, teve algumas pecinhas aí do Sub-20. Vamos ver quem são? Daniel Salles, lateral direito. Pablo Lúcio, que joga ali normalmente no meio de campo como volante. Guilherme, também meio de campo. E João Camargo, que normalmente atua ali, né, como centroavante, um falso 9. Mas é claro que esses jogadores entram apenas como opções pontuais, né, não como base do time do Flamengo. Agora, o Flamengo entra pressionado, né? Aparentemente, mas com um trunfo importantíssimo, né? O retrospecto recente contra o Vasco da Gama. O Mengão não perde para o rival desde março de 2023. São quase 3 anos de invencibilidade com 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates, gente. E se olharmos para o Cariocão, o domínio é ainda mais claro. Nos últimos 10 clássicos, o Flamengo venceu 8, empatou 1 e perdeu apenas uma vez, com um aproveitamento de 83%. E se o Vasquinho da Gama, isso é muito bom, né? Ver uma reportagem dessa é top demais. E se o Vasco da Gama já chega pressionado pelo histórico, a notícia de que Bruno Henrique pode jogar só aumenta o clima de preocupação em São Januário, gente. Então, é pesadelo pro Vasco, né? O camisa 27 é o maior carrasco em atividade contra o rival, com 11 gols marcados. Pedro vem logo atrás com 8 gols, reforçando a sensação de que o Flamengo, quando entra completo, consegue aí transformar o clássico em pesadelo pro time aí, o Nanico da Colina. Então é isso, mais do que 3 pontos, o clássico vai valer aí a tranquilidade, confiança e chance de afastar de vez qualquer fantasma do rebaixamento, gente, nesse início de temporada. Show pra lá, né? Eu quero saber a sua opinião. Você acha o quê? O Flamengo tá fazendo certo? Colocando o time principal para jogar contra o Vasco da Gama? Já pensou uma goleada do time do Gigante da Colina? Não dá, né? Vamos continuar mantendo nosso padrão. Vencer contra o Vasco. Sua opinião nos comentários. Meus amigos, eu tô indo pro final desse vídeo, mas tem muita coisa boa. Eu separei aqui, pelo menos não, são exatas 3 informações e você vai se divertir, porque a primeira é falar sobre a noite terrível do Palmeiras, que tomou-lhe uma goleada ontem para o Novo Horizontino. Gente, o time de Abel Ferreira jogando aí com seu elenco, né, principal, tomou-lhe uma porrada gigantesca. Vou falar também sobre Lucas Paquetá, trazendo algumas atualizações. E para fechar, um acordo milionário aí, o Flamengo, caraca, algo em torno de 150 milhões de reais chegarão nos próximos dias nos cofres do Flamengo. Então vamos falar agora sobre as notícias. Vem comigo. Já ia apertar aqui o botão aqui para parar o vídeo, mas não é essa a ideia. Eu tô tão emocionado com a questão do Palmeiras, mano. Vem comigo. A terça-feira foi simplesmente desastrosa para o Palmeiras. Que bom, né? Jogando com vários titulares, o time de Abel Ferreira foi atropelado pelo Novo Horizontino e levou uma goleada humilhante de 4-0 pelo Campeonato Paulista. Eu quero mais!
O grande nome da noite foi Robson, de 34 anos, que fez os 4 gols e transformou o jogo em um verdadeiro passeio no estádio Jorge Ismael de Biase. Meu irmão. Gustavo Gomes, Murilo, Flaco Lopes, nada funcionou. Um banho de bola que deixou o clima pesado. Gente, deixa eu falar. O atacante que esculachou tinha 34 anos. Tia Leila Pereira, a nossa querida Carminha do Palmeiras, sempre fala, né, que jogador velho, ela não contrata, fim de carreira. Aí, ó, Abel Ferreira gosta dos novinhos. Eu quero gente nova pra jogar. 34 anos. Acabou com a porcalhada. Caraçou um monte de porco. Comeu carré, comeu orelha de porco, focinho de porco. E aí, cara? O que você me diz disso aí, torcedor do Palmeiras? Você gosta do Abel, né? Que ele fique por muito e muito mais tempo nesse time do Palmeiras, gente. Vamos seguir. Depois de mais esse vexame, Abel Ferreira vai ter, claro, dificuldade para desviar o assunto, né? Vai falar o quê? Na entrevista coletiva eu já vi, ele tá revoltado, ficou putinho da vida. O treinador que costuma citar o Flamengo em praticamente toda a coletiva, não tem jeito. O cara tem um tesão no Flamengo, gente. Vive falando aí em asterisco, né, por causa da final da Libertadores, agora vai precisar se explicar porque o Palmeiras foi tão mal dentro de campo. 4-0. Fica difícil falar de Flamengo, arbitragem, passado, quando o presente do Palmeiras tem uma atuação assim, né, ridícula, fraca, goleada, gente, para um time pequeno, gente. Enquanto isso, no Rio, mudando de assunto, porque eu já fiquei feliz em falar do Palmeiras, no Rio a novela Lucas Paquetá ganhou mais um capítulo importante. O West Ham já admite internamente a possibilidade de perder o meia para o Flamengo e começou, sim, a se mexer no mercado. O nome da vez é Imran Louza, eu acho que é assim que fala. Imran Louza, do Watford, avaliado em cerca de 10 milhões de euros. Está sendo visto aí como uma reposição rápida, imediata, né, após o Paquetá meter o pé. A pedida inglesa por Paquetá segue aí na casa dos 45 milhões de euros, mas existe uma expectativa que o Flamengo chegue a algo próximo de 40 milhões fixos, mais alguns bônus, algo em torno, finalizando 42, 43 milhões de euros, tá? O cenário aos poucos vai ficando, sim, muito favorável para o Flamengo. E fora de campo, o Flamengo segue jogando uma outra partida. Mudando de assunto, porque eu tô indo pro final. O clube encaminhou a renovação de patrocínio com o banco BRB por mais 3 anos, em um acordo que deve render cerca de 150 milhões de reais, tá? O valor anual sobe para algo próximo de 50 milhões por temporada. Antes, se eu não me engano, eram 40 milhões. E aí, claro, 50 milhões por 3 anos, a gente chega em torno aí dos 150 milhões, tá? Agora, vai lembrar que existem problemas recentes aí envolvendo o banco, e eu não sei se você concorda com a renovação de contrato. Eu acho que o Flamengo talvez tivesse que esperar um pouco, né? Um lance louco aí, sei o que, máximo, né? O banco é meio tendo problema aí na Polícia Federal. É isso, se o contrato for firmado, a camisa do Flamengo vai ultrapassar, gente, a impressionante marca de 450 milhões em patrocínios fixos, reforçando ainda mais a força financeira do nosso Mengão. Resumindo, enquanto Abel tenta explicar mais uma noite vergonhosa do Palmeiras, o Flamengo avança forte no mercado, se organiza financeiramente, meu irmão, e segue ampliando distância dentro e fora de campo para esses timecos. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso canal quando deixa o seu like, quando se inscreve. Com certeza, irmão, você passa a fazer parte dessa família maravilhosa que é o DNA Rubro Negro. Pô, e eu não preciso dizer, né? Você tem o mesmo DNA que eu. Você também ama quem? Você ama o Flamengo. Então, é isso. Muito bom ter você aqui. Saudações rubro-negras. Para sempre, Mengo. Até o próximo vídeo.